21 de outubro de 1517, em Wittenberg, Alemanha, o então padre e professor de teologia moral, Dr. Martinho Lutero, incomodado com as questões impostas pela Igreja Católica a respeito das indulgências, envia uma carta para o arcebispo Alberto de Mogúcio, com uma lista de proposições para o debate acadêmico. Era o Disputatio pro Declaratione Virtutis Indulgentiae, ou as disputações acerca do poder e da eficácia das indulgências, mais conhecidas como as 95 teses. Dizem que em meados de novembro do mesmo ano, Lutero pode ter afixado as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, como era o costume da universidade. Logo, as 95 teses foram amplamente reimpressas, traduzidas e distribuídas, mas os líderes de Lutero o condenaram de heresia, e assim ele foi excomungado em 1521. As batidas, ao pregar as 95 teses, nos remetem às batidas de um outro martelo, quando Cristo foi pregado no madeiro. Assim como Lutero, Jesus também pregou um documento. Era uma lista de condenações que nos eram contrárias, uma sentença de morte contra nós, e ele a removeu ao pregá-la na cruz com sua própria vida. As 95 teses podem ser resumidas naquilo que chamamos de as 5 solas. Sola fide, somente a fé. Somente pela fé somos salvos, não pelas obras de nossas mãos. A obra é um dever do salvo e não uma condição para a sua salvação. Sola gratia, somente a graça. Somente pela graça podemos alcançar aquilo que Deus fez por nós, por intermédio de Cristo. Sola Escritura, somente a Escritura. Somente a palavra de Deus é a verdade, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Solos Cristos, somente Cristo. Somente pelo sacrifício de Jesus somos salvos, não sendo necessário que imputemos ao nosso próprio corpo nenhum outro tipo de penitência. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. E quaisquer outros ídolos que estejam ocupando o lugar de Deus em nosso coração devem ser imediatamente destronados. Hoje, somos chamados novamente para pregarmos. Não para pregarmos tese nas portas das igrejas, nem para pregarmos Cristo de novo da cruz. Agora, a ferramenta da nossa pregação deve ser a nossa própria vida. Temos essas 5 solas. Sola fide, sola gratia, sola Escritura, solus Christus, sola Deo glória. Mas o que temos construído em cada uma dessas solas, em cada um desses pilares? O que temos mostrado ao povo enquanto igreja que protesta? Protestar com intolerância e ódio gera guerra e não reforma. Somos chamados para uma reforma que é latente, para uma mudança que deve ser radical. Somos chamados para correspondermos ao sangue de Cristo, que foi derramado na cruz. E não podemos deixar que esse sacrifício seja em vão. Essa é uma reforma e uma transformação que deve ser feita de dentro para fora. De dentro para fora. Esta é uma reforma que é urgente, sim, e legítima também. Mas é uma reforma pessoal, individual, intransferível. Contudo, nós somos um. Então não se permita ser amputado neste organismo vivo que é a igreja. Chegou a hora de mostrarmos ao povo, ao mundo, quem nós somos, em quem nós cremos e por que nós cremos, sem que seja necessário abrir a boca. Como disse Agostinho, fale de Jesus. Se preciso use as palavras. Esta é uma reforma para cada um de nós. Essa
É o nosso maior testemunho que deve ser a nossa própria vida, a maneira como vivemos. E o tempo de fazer essa escolha, essa reforma é agora.